E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos abordar o estudo das coordenadas esféricas. Observe o quadro. Nele eu ilustro como localizar um ponto P no espaço utilizando as coordenadas cartesianas. Para localizá-lo, basta conhecer os valores de x, y e z, conforme ilustrado. No entanto, esse mesmo ponto pode ser localizado através do uso das coordenadas esféricas r, φ e θ. R representa a distância do ponto P à origem O do nosso sistema de coordenadas. Φ é o ângulo entre a projeção do segmento de reta OP no plano XY, que eu ilustro aqui por Tzinho, e o eixo X positivo. Observe que Φ é medido a partir do eixo X. E θ é o ângulo entre o segmento de reta OP e o eixo Z positivo. Note que θ é medido a partir do eixo Z. Para você se familiarizar com esse sistema de coordenadas, vamos localizar alguns pontos no espaço utilizando as coordenadas esféricas. Começando pelo ponto 1, 0, 0. Neste ponto nós temos x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 0. Logo, este ponto está localizado sobre o eixo x positivo. A distância desse ponto à origem O vale 1, conforme ilustrado. Sendo assim, Rzinho vale 1. Como o segmento de reta OP se deitou sobre o eixo X, o ângulo φ vale 0 e θ vale π sobre 2. Pois aqui você pode imaginar que o segmento de reta OP girou a partir do eixo Z positivo um ângulo π sobre 2 até se deitar sobre o eixo X positivo. Muito bem? Vamos para o ponto 0, 1, 0. Neste ponto, nós temos x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 0. Este ponto, portanto, está localizado sobre o eixo y positivo. A distância desse ponto à origem O vale 1. Então, mais uma vez, Rzinho vale 1. O ângulo φ vale π sobre 2, pois você vai girar a partir do eixo x positivo até encontrar o segmento de reta OP deitado sobre o eixo y. E para fazer isso, você deve girar exatamente π sobre 2. Muito bem? O ângulo θ continua valendo π sobre 2. Mais uma vez, você vai imaginar que o segmento de reta OP girou a partir do eixo Z positivo um ângulo θ igual a π sobre 2 até se deitar sobre o eixo y. Vamos agora para o terceiro ponto, 0, 0, 1. Nós temos x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 1. Esse ponto está localizado sobre o eixo Z positivo. Logo, a distância desse ponto à origem O vale 1. Então, mais uma vez, Rzinho vale 1. O ângulo φ vale 0, pois como o segmento de reta OP está deitado sobre o eixo Z positivo, a projeção desse segmento de reta no plano XY é um ponto localizado na origem. Portanto, φ vale 0. E o ângulo θ também vale 0, pois como eu disse anteriormente, o segmento de reta OP, observe o movimento da mão, ele coincide com o eixo Z positivo. Logo, θ vale 0. Agora vamos para o ponto menos 1, 0 e 0. X vale menos 1, y vale 0 e z vale 0. Esse ponto está localizado sobre o eixo X negativo. Portanto, o segmento de reta OP está deitado no eixo X negativo. A distância desse ponto à origem O continua valendo 1, então Rzinho vale 1. O ângulo φ agora vale π. Observe por quê. Para encontrar esse segmento de reta deitado no eixo X negativo, você deve girar a partir do eixo X positivo um ângulo π sobre 2 mais π sobre 2. Sendo assim, φ vale π. E o ângulo θ vale π sobre 2. Observe por que agora. Imagine mais uma vez o segmento de reta OP girando a partir do eixo Z positivo e se deitando sobre o eixo X negativo. θ vale justamente π sobre 2 nesse giro. Agora nós temos o ponto 0, menos 1 e 0. X vale 0, y vale menos 1 e z vale 0. Esse ponto está localizado sobre o eixo y negativo agora.
Consequentemente, a distância do ponto à origem O vale 1. O ângulo φ agora vale 3π sobre 2. Vamos entender por quê. Girando a partir do eixo x positivo, você vai dar um giro de π sobre 2, mais π sobre 2, mais π sobre 2, até encontrar o ponto P no eixo x negativo. Portanto, φ vale 3π sobre 2. E o ângulo θ, assim como antes, vale π sobre 2. Mais uma vez eu reforço. Imagine que o segmento de reta OP girou a partir do eixo z positivo até se deitar sobre o eixo y negativo. E esse giro corresponde a θ igual a π sobre 2. Dando sequência, agora nós temos o ponto 0, 0 e menos 1. X vale 0, y vale 0 e z vale menos 1. Esse ponto está localizado sobre o eixo z negativo. A distância do ponto à origem O vale 1. Rzinho continua valendo 1. O ângulo φ agora vale 0, pois a projeção desse segmento de reta deitado no eixo z negativo sobre o plano xy é um ponto localizado na origem, portanto φ é 0. E o ângulo θ agora vale π. Observe por quê. Imagine o segmento de reta OP girando a partir do eixo z positivo um ângulo π até se deitar sobre o eixo z negativo. Então nós temos agora θ igual a π. A partir desse exemplo, fica mais fácil você entender como localizar todos os pontos no espaço utilizando coordenadas esféricas. Basta aplicar essas três condições. Rzinho é sempre maior ou igual a 0. Φ no plano xy tem a liberdade de girar de 0 a 2π e θ de 0 a π. Muito bem? Vamos agora obter as equações que nos permitem transitar entre tais sistemas de coordenadas. Para fazer isso, eu vou começar analisando esse triângulo retângulo aqui ilustrado. Aqui nós temos o ângulo θ, o cateto adjacente medindo z, nós temos o cateto oposto medindo tzinho, que é justamente a projeção do segmento de reta OP no plano XY, conforme ilustrado, e a hipotenusa vale Rzinho. Aplicando nesse triângulo o cosseno do ângulo θ, nós vamos obter o cateto adjacente z sobre a hipotenusa Rzinho. Consequentemente, a gente obtém a primeira equação. Z, vou ilustrá-la aqui, é igual a Rzinho vezes o cosseno de θ. Muito bem? Ainda nesse triângulo retângulo, se você aplicar o seno de θ, você obtém a seguinte razão. Seno de θ é igual ao cateto oposto, nós temos aqui tzinho, dividido pela hipotenusa Rzinho. Consequentemente, tzinho é igual a Rzinho vezes o seno do ângulo θ. Então vamos guardar esse resultado. Agora vamos observar esse triângulo retângulo no plano XY para obter as coordenadas x e y. Então vamos lá. Aqui nós temos o ângulo φ. O cateto adjacente tem medida x. O cateto oposto tem medida y. E a hipotenusa vale tzinho. Portanto, se nós aplicarmos o cosseno de φ, nós vamos obter o cateto adjacente x dividido pela hipotenusa tzinho e, portanto, x fica determinado pela expressão t cosseno de φ. Sendo t igual a r seno de θ, a gente obtém r vezes o cosseno de φ vezes o seno do ângulo θ. Muito bem? Ainda nesse mesmo triângulo retângulo, no plano XY, o seno do ângulo φ é o cateto oposto, que tem medida y, dividido pela hipotenusa tzinho. Sendo assim, y fica determinado por tzinho seno de φ. Tzinho é r seno θ, então a gente obtém r
seno φ, seno θ. Falta uma última equação. Vamos voltar agora a nossa análise para esse triângulo retângulo mais uma vez. Nós temos a hipotenusa Rzinho, um cateto de medida Tzinho e este cateto de medida Z. Portanto, pelo teorema de Pitágoras, obtemos Rzinho ao quadrado é T ao quadrado mais Z ao quadrado. Olhando agora para esse triângulo retângulo no plano XY, nós temos a hipotenusa Tzinho, este cateto de medida X e este cateto de medida Y. Sendo assim, Tzinho ao quadrado é X ao quadrado mais Y ao quadrado. Relacionando essas duas expressões, vemos que Rzinho elevado ao quadrado é x quadrado mais y ao quadrado mais z elevado ao quadrado. Observe as expressões obtidas e os cálculos realizados até aqui. Para finalizar o vídeo, vamos agora resolver dois exemplos. No item A, nós temos um ponto P no espaço em coordenadas esféricas. Ele foi localizado em coordenadas esféricas. Vamos obter a localização desse mesmo ponto em coordenadas cartesianas. A partir do ponto fornecido, vemos que Rzinho vale 2, nós temos φ valendo 45 graus, π sobre 4, e nós temos θ valendo 60 graus, π sobre 3. Então vamos lá, no item A, a gente obtém, vamos começar com Z. Z é igual a R cosseno de θ. O R vale 2, vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ é o cosseno de π sobre 3, o cosseno de 60 graus. Muito bem. Cosseno de 60 graus é meio. Meio vezes 2, 1. Portanto, Z vale 1. Vamos agora obter o valor de Y. Então, Y é Rzinho, que vale 2, vezes o seno de φ, que é o seno de 45 graus. Eu vou direto, raiz de 2 sobre 2. Então, observe, seno de φ é o seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de θ, o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, isso vai nos dar raiz de 6 sobre 2. Muito bem. Agora, vamos obter o valor de x. Muito bem. Observe que x e y possuem o mesmo valor. O seno de 45 graus e o cosseno de 45 graus são iguais. Mesmo assim, vamos repetir os cálculos. Só para reforçar a expressão. Nós temos Rzinho, que vale 2, vezes o cosseno de φ, que é o cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos obter x igual a raiz de 6 sobre 2. Logo, esse mesmo ponto P em coordenadas cartesianas é localizado em x igual a 1, y igual a raiz de 6 sobre 2, perdão, eu inverti a ordem, então vamos lá. Nós temos x igual a raiz de 6 sobre 2, y igual a raiz de 6 sobre 2 e z igual a 1. Muito bem? Vamos agora para o item B. No item B, o ponto é dado em coordenadas cartesianas. X vale 0, y é igual a 2 raiz de 3 e z igual a menos 2. Então agora vamos localizar esse ponto em coordenadas esféricas. Então vamos lá. A primeira equação que eu posso utilizar. Então aqui nós temos o seguinte. Eu sei que r ao quadrado é x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então vamos começar com rzinho. Então rzinho ao quadrado é x vale 0, portanto 0 ao quadrado, mais o y vale 2 raiz de 3, então 2 raiz de 3 ao quadrado, mais z que vale menos 2 ao quadrado.
quadrado. Efetuando os cálculos, a gente obtém rzinho ao quadrado é 0 mais raiz de 3 ao quadrado, 3. 3 vezes 2 ao quadrado, 4. Então vai dar 12. Então 3 vezes 2 elevado ao quadrado, que é 4, 12. Mais menos 2 ao quadrado, 4. Sendo assim, rzinho ao quadrado vale 16. Observe os intervalos aqui. Rzinho é igual a 4, a raiz quadrada de 16. Muito bem. Agora nós temos condições de determinar z. Então observe que, ou melhor, agora nós temos condições de determinar θ. Então vamos nessa. O cosseno do ângulo θ, ele é z dividido por rzinho. Z é igual a menos 2. Então, menos 2 dividido por rzinho, que vale 4. Sendo assim, o cosseno do ângulo θ é igual a menos meio. Logo, θ é igual a 120 graus. Então, nós temos 2π sobre 3 para o ângulo θ. Observe o valor do ângulo θ. Observe o valor de rzinho. Resta agora determinar o valor de φ. Para fazer isso, eu vou recorrer a essa expressão. Perceba o seguinte, o cosseno de φ, então vamos lá. O cosseno do ângulo φ é x dividido por rzinho seno θ. Então, x dividido por rzinho vezes o seno de θ. X é igual a 0, portanto, já fica determinado o cosseno de φ. Então, nós temos x valendo 0, só para ilustrar as substituições, então nós temos 0 dividido por rzinho, 4, vezes o seno de 120 graus, que é 2π sobre 3. Muito bem. Sendo assim, o cosseno de φ vale 0. Se o cosseno de φ vale 0, nós temos aqui duas opções. φ é igual a π sobre 2, ou seja, φ é igual a 90 graus, e φ também pode ser igual a 3π sobre 2. Porém, 3π sobre 2 não serve para esse ponto P, pois se você substituir φ por 3π sobre 2 na expressão de y, o seno de 3π sobre 2 é menos 1, fornecendo um valor de y negativo, ou seja, contrariando o ponto P em questão. Perceba que y é maior do que 0. Portanto, a solução φ igual a 3π sobre 2 não cabe aqui. Logo, a única solução possível é φ igual a π sobre 2, já que o seno de π sobre 2 é igual a 1, configurando um valor de y maior do que 0. Logo, esse ponto P em coordenadas esféricas fica dado por rzinho valendo 4, φ valendo π sobre 2 e θ 2π sobre 3. Observe os cálculos realizados, as expressões obtidas, os resultados encontrados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.